Muito obrigado e boa tarde a todos. Eh, Ao iniciar esta comunicação, enquanto aproveito para partilhar a minha apresentação, agradeço, antes de mais, à doutora Maria João, não só as suas palavras, como o convite para contribuir nesta apresentação, nesta oficina do CITSEM. A doutora Maria João tem um enormíssimo trabalho nesta área, o que ainda aumenta mais a responsabilidade sobre a minha comunicação. Ao Centro de Investigação do CITSEM também agradeço o acolhimento da nossa pesquisa e a oportunidade de a partilhar. Republicanos e socialistas na Câmara do Porto na Primeira República é, portanto, o tema da minha comunicação. Esta comunicação integra-se no âmbito da nossa dissertação, como disse a doutora Maria João, mestrado, orientada pelo professor Gaspar Martins Pereira, a quem também agradeço o estímulo e os conselhos bem preciosos para caminhar nos meandros da investigação histórica. Afirmávamos então que esta comunicação se integrava no tema da nossa pesquisa para o mestrado de História Contemporânea, a Câmara Municipal do Porto, na Primeira República. Estas conclusões que trazemos aqui são embrionárias e restritas. Aliás, são mais as questões e os aprofundamentos a realizar do que as verdadeiras asseverações. Por outro lado, o facto de se tratar de uma comunicação não permite demasiadas considerações, apelando para um espírito mais sintético. Este é, portanto, um esquiço de algo que pretendemos que seja maior. Um dos tópicos que exploramos nessa pesquisa é a relação entre republicanos e socialistas na administração da cidade. Como foi a convivência de republicanos e socialistas? Que contribuições poderiam ter surgido desta convivência política? A Primeira República é um período conturbado da história de Portugal. Verdade seja dita que o seu estudo não nos deixa entediados ou até indiferentes. As guerras da República, na luta pela sua implantação política, a Grande Guerra, as crises económicas, a carestia de vida, entre tantas outras batalhas, são disso exemplo. A cidade do Porto, como a segunda maior cidade do país, envolveu-se em grande medida neste contexto. Além do mais, era o porta-estandarte do Norte, o que obrigou sempre a uma luta política acesa com Lisboa e com a tutela. A Câmara do Porto, de que visualizamos aqui o momento icónico da proclamação da República, no dia 6 de outubro de 1910, a Câmara do Porto, dizia eu, acompanhou estas vicissitudes que embrenhou todos os seus políticos, os seus vereadores. Muitas, por exemplo, já foram estudadas nesta casa, muitas destas vicissitudes. As atas da Câmara do Porto, um postigo por onde tentamos analisar a discussão política e compreender a administração da cidade, foram a nossa única fonte documental. A sua leitura evidenciou que em diversos momentos a mesmice tomava conta das reuniões, requerimentos, ofícios, telegramas, bajulações. Mas em muitas outras páginas sentimos uma energia compassada pelo debate, discussões acesas, arrufos, golpes de teatro, que nos resgatavam da monotonia, e perdoem-me a imagem, sentíamos-nos em plena sala de sessões. Em muitas das horas do nosso confinamento pandémico, estas atas auxiliaram-nos a manter, pelo menos em certas ocasiões, algum alinhamento saboroso face às circunstâncias. Republicanos e socialistas conviveram nos meandros do poder local durante pouco mais de 7 anos. As primeiras eleições, marcadas em novembro de 1913, deram início ao primeiro mandato municipal de ambos, que durou até dezembro de 1918. O segundo mandato, no rescaldo da morte de Cidade Nenhum País e da luta antimonárquica, levou à segunda variação de socialistas e republicanos, de agosto de 1919 a dezembro de 1922. Além do curto mandato de 1926, resultado das eleições de 1925, que findou com a ditadura militar. Um dos aspectos em que os republicanos e socialistas tinham afinidades era a maçonaria. Um grande número de republicanos era maçom. Os socialistas contavam com um número mais reduzido.
De socialistas maçons, apenas temos conhecimento de José Ribeiro, que pertencia à loja maçónica Libertas número 300, Serafim dos Anjos, na loja 423 da União, João de Oliveira Pinto, da mesma referida União, e realmente muitos destes republicanos e socialistas cruzavam-se nas lojas maçónicas. A mesma loja de José Ribeiro, nessa mesma loja de José Ribeiro é possível encontrar António Joaquim de Sousa Júnior e Pedro Tavares Vaz. Com Serafim dos Anjos e Oliveira Pinto, os republicanos José Augusto Dias, José Freitas Soares e Agostinho Luís Marques. Estas socialidades maçónicas possibilitariam encontros e diálogos, de que não temos percepção nas atas, mas permitiriam em diversas situações desbloquear alguns impasses e apaziguar algumas querelas. No campo republicano, as figuras de maior destaque foram quase sempre os presidentes do Senado e da Comissão Executiva. João Lopes da Silva Martins Júnior, Eduardo Santos Silva, Henrique Pereira de Oliveira, Armando Marques Guedes, António Joaquim de Sousa Júnior, Manuel Pinto de Azevedo, Elísio de Melo, Vasco de Oliveira, Barbosa de Castro Júnior, entre tantos outros. No lado socialista, destacaram-se nas suas intervenções de forma continuada ao longo do tempo José Ribeiro e João Dias da Silva. Igualmente na primeira variação, Domingos Andrade Basto, João Pinto Maravilhas Pereira e Serafim da Silva Guedes Malvar, que foram todos muito interventivos. Este último acabaria por passar para o campo republicano, concretamente para o Partido Republicano de Reconstituição Nacional, apelidados de reconstituintes, mudando as suas posições para os antípodas do socialismo. A título de exemplo, na bancada socialista foi um acérrimo defensor da municipalização dos serviços de gás e eletricidade. Mais tarde, quando eleito pelos republicanos, proclamava-se contra as municipalizações, o que condizia com o programa político dessa agremiação partidária. Numa segunda fase, juntando-se aos decanos socialistas, encontramos José de Oliveira Pinto. Com efeito, José Ribeiro, Dias da Silva e Oliveira Pinto foram os mais destacados tribunos do Partido Socialista na Câmara do Porto. Das suas intervenções surgiram sempre as questões e os posicionamentos mais assertivos, cumprindo as promessas de fiscalização, mas também de colaboração com a governação da Câmara do Porto. Neste contexto político-partidário, não podemos descurar o movimento socialista e a defesa que impõe à questão social, mesmo no campo de ação do poder local. No final do século XIX, observava-se na Europa o desenho dos primeiros programas de atuação socialista a nível local. A Sociedade Fabiana, com Georges Bernard Shaw, e o Partido Trabalhista Belga, com Emile Vink, Jules Destrée e Emile van der Velde, foram pioneiros na transformação da administração local em objeto de luta pelas classes trabalhadoras. Em setembro de 1900, em Paris, no 5º Congresso Internacional Socialista, é discutido pela primeira vez o município como laboratório da vida económica, descentralizada e como espaço político privilegiado para os socialistas. O programa do Partido Socialista, em 1913, defendia o município como unidade de base da organização política do Estado, advogando a sua completa autonomia e livre agregação de todos os seus elementos, observavam o município como um veículo para servir a causa pública. Na propaganda republicana ou decentista, a questão do poder local surgiu como uma arma política no combate à monarquia. No seio do Partido Republicano, o período que se segue ao ultimato inglês, vê surgirem as ideias de uma reforma administrativa a implementar, sob o signo da entrega do poder político aos seus protagonistas em cada região e município. A reivindicação de autonomia local transformou-se num tópico constante, mesmo que existissem vozes menos consentâneas com tais desiderados. Para os republicanos, o poder municipal era essencial para o seu projeto político. Antes da República e mesmo durante a República, socialistas e republicanos enfrentavam-se no campo político para conquistar a mesma base eleitoral, muito próxima da classe média e do operariado, que ainda participava nas eleições. Contudo, os socialistas perdiam quase sempre para o Partido Republicano na propaganda política. A presença socialista e republicana teve dois momentos que podemos considerar distintos.
A primeira variação, 1914-1918, com um confronto político entre ambos, que se foi apaziguando, e uma segunda variação, 1919-1922, com posições de maior conciliação. No início da primeira variação, os socialistas mostraram as suas boas intenções e o seu programa político. Logo de início, declaravam o apoio à monarquia, à República, em todas as iniciativas que dela provenham, no sentido de aperfeiçoar a estrutura moral e economia da sociedade portuguesa, dizia a ata de janeiro de 1914. Isto é, o caminho para alcançar a igualdade social que o partido defendia só aconteceria mediante reformas económicas. Mais, afirmavam que, e passo a citar, os problemas que mais influem para a preservação dos nossos costumes são de ordem económica, distinguindo-se de entre todos eles o da carestia da vida. Declaramos, e continuo a citar, não obstante reconhecermos que essa carestia, como as crises de insuficiência e da superprodução, são consequências naturais de um conjunto de fatores de origem capitalista que só poderão ser completamente supridos pela retribuição à coletividade das funções de produção e troca atualmente detidos pela classe burguesa. Fim de citação. Portanto, no diagnóstico da realidade portuguesa, a luta era entre o capital e o trabalho, a burguesia e o operariado, pugnando o Partido Socialista por uma mudança de sistema económico. Permitam-me que ressalve aqui este tópico, o apoio à República. Os socialistas, imbuídos na sua corrente marxista, encaravam o Partido Republicano Português como um defensor do capital e da burguesia. Por outro lado, não consideravam a República como o aspecto mais significativo da sua luta, mas aceitavam a sua existência como um passo para o desenvolvimento do proletariado. Na Câmara do Porto, os socialistas, pelo menos em dois momentos de enormíssima tensão política, estiveram lado ao lado da República e dos republicanos, condenando tanto o movimento das espadas, que conduziu à ditadura de Pimenta de Castro, como na luta contra a restauração da monarquia, ainda que no consulado cidonista tenham evidenciado titubeações. Voltando à sua declaração inicial, comprometiam-se com uma oposição flexível e baseada no estudo prévio das questões, procurando colaborar com toda a Câmara na restauração das energias produtoras da riqueza social e do bem-estar da população desinteressada de recompensas de ordem material. Apresentavam-se disponíveis, afinal, era a primeira vez que o proletariado, como referiu o socialista Dias da Silva, que estava representado na administração do município. Na leitura dessa declaração, exarada na ata da tomada de posse de 2 de janeiro de 1914, sobressaem os temas particulares do seu aspecto ideológico e recorrentes na sua intervenção política. Municipalização dos serviços municipais, águas, energia, transportes, fiscalização e regulação do trabalho, proteção aos trabalhadores, instrução popular e educação técnica, assistência social, protegendo a invalidez, a velhice e a infância, e não descurando maternidades. Habitação salubre e baixo preço, sistema fiscal justo, abolindo impostos sobre os géneros de primeira necessidade, gestão e regulação dos géneros alimentares em armazéns municipais. Não só no pensamento de muitos republicanos, como na ação destes na Câmara do Porto, uma das grandes preocupações era a questão social. Afirmava Jaime Cortesão, logo na tomada de posse, que todos os republicanos democráticos que compõem esta Câmara estão animados dos mesmos desejos dos seus colegas socialistas, de melhorarem a situação das classes operárias. Das classes proletárias. Na realidade, muitas vezes os socialistas e republicanos encontravam-se no diagnóstico aos problemas sociais, mas distanciavam-se nas estratégias de solução. Com efeito, os socialistas pretendiam ser parte da solução dos problemas da cidade. Não pretendiam ser espectadores. A reforma administrativa de 1913 preconizava a existência de 2 órgãos de poder, a Assembleia de Câmara, provavelmente designada de Senado Municipal, e a Comissão Executiva. Na primeira sessão, José Ribeiro propunha a participação dos socialistas no órgão executivo,
mas os republicanos não viam necessidade de a minoria se fazer representar nesse órgão, sendo que o Senado era o órgão deliberativo por excelência, logo o mais determinante para a governação. A rejeição levou o público que assistia a protestar, levando Santos Silva a insurgir-se. Após a eleição dos republicanos, os socialistas fizeram sentir o seu protesto em ato, situação com a qual Santos Silva discordava. Mas Maravilhas Pereira referia que ele evidenciava o desgosto da minoria pelo resultado da eleição. Porém, acrescentava que tal não obstará a que a minoria socialista dê a sua cooperação leal e desinteressada. Mas os republicanos marcavam igualmente a sua posição, sobretudo pelo líder Santos Silva, não aceitando que nas decisões técnicas ou da administração municipal os republicanos e socialistas estivessem no mesmo número nas comissões. Contrariamente a Dias da Silva, que defendia o mesmo número de elementos, o republicano advogava que apenas em comissões que estivessem por intuito a fiscalização de contratos ou de dinheiros municipais consideraria a representação política em paridade. A votação da proposta de uma comissão de estudo do encerramento dos estabelecimentos comerciais, nesse sentido, foi renhida. 19 a favor da proposta de Eduardo Santos Silva e 18 contra. Alguns vereadores fizeram declarações de voto e Jaime Cortesão deixava entreaberta uma porta, quando afirmava que votou contra a proposta de Santos Silva por desejar que os socialistas façam ouvir a sua voz em tudo. Em suma, os socialistas eram bem-vindos, pelo menos para alguns republicanos. Na última sessão de abril de 1914, gerava-se mais um debate aceso, levando os republicanos a saírem da sala e, depois de restabelecida a normalidade, a luta política seguiria em reunião próxima. Aliás, estas cenas devem ser lidas num quadro de afirmação política de ambas as partes. Os republicanos eram a maioria, não aceitando uma partilha de poder, e os socialistas não pretendiam ser menorizados na idilidade. Nesse quadro, em agosto de 1914, portanto, sensivelmente 8 meses depois da tomada de posse, a maioria sentiu que a mensagem de um manifesto assinado pelos 11 vereadores socialistas, publicado em periódico da época, A Voz do Povo, era altamente ofensiva da sua dignidade. Nesse manifesto, os socialistas acusavam os republicanos de colocarem em empregos municipais os seus partidários. A acusação era forte. A disputa realizava-se dentro e fora da Câmara. O periódico funcionava como um veículo da propaganda política socialista e do seu combate municipal. Podemos quase afirmar que, se os republicanos lhes retirassem palco no seio da Câmara, eles marcariam a sua oposição por outros meios. No texto vincavam este propósito, nomeadamente quando afirmavam, passamos a citar, nunca supusemos ao entrar na Câmara, animados das melhores intenções, que a deslealdade da maioria republicana, se é que toda assim se pode considerar, acrescida de um espírito de intolerância e falta de independência e hombridade pessoal de uma parte dos seus membros, viesse a assumir as proporções de um condenável atentado aos sagrados princípios democráticos. Fim de citação. Muito provavelmente nem todos os republicanos estariam com a mesma abertura para receber os socialistas na administração municipal como Jaime Cortesão. Ora, os republicanos, antes de abandonarem a reunião em protesto, acusavam os socialistas de quererem explorar facciosamente os atos administrativos da Comissão Executiva, politizando as decisões da Câmara. A decisão não terminaria. A discussão não terminaria. Um mês depois, continuavam a reverberar na sala de sessões, mas agora num tom mais conciliatório, mesmo que cada grupo continuasse acantonado na sua posição. A verdade é que os socialistas teriam de provar as suas faculdades políticas e administrativas, bem como a sua boa vontade ao longo dos anos, pelo menos para terem um apoio mais significativo nos republicanos dentro da idealidade portuguesa. Anos mais tarde, em janeiro de 1921, os socialistas passaram mesmo a fazer parte da Comissão Executiva, como secretários, primeiro José de Oliveira Pinto e depois José Ribeiro, sem que o assunto tenha sido discutido em sessão de Senado,
como foi na primeira variação. Na variação de 1923 a 1925, sem representação do Partido Socialista, substituída nas urnas pela minoria do Partido Nacionalista, que resultaram da fusão entre liberais e reconstituintes, os democráticos do Partido Republicano Português preferiram governar sós. Mais tarde, em janeiro de 1926, novamente com uma minoria dos socialistas, voltaram a procurar a sua colaboração na Comissão Executiva. Além de algumas proximidades ideológicas, alguns republicanos viram desde logo, desde a primeira hora, a capacidade e a experiência política dos socialistas como uma mais-valia para a administração da Câmara. A título de exemplo, Elísio de Melo e a Comissão Executiva, poucos meses após o início do primeiro mandato, felicitavam a minoria socialista, e passo a citar, por estudar com o devido cuidado os problemas que interessam ao Porto. Isto numa altura em que os socialistas questionavam as deliberações da Comissão Executiva, mas ressalvando que estavam na Câmara a trabalhar na melhor fé e não deseja a minoria socialista uma atmosfera de suspeição. Tal era perceptível nas comissões criadas para auxiliar os vereadores de cada pelouro, do gás, da instrução, das finanças, entre outras. Eram constituídas por elementos dos dois grupos partidários e davam pareceres que obrigavam a alguma negociação. Por outro lado, eram criadas comissões esporádicas, em face de uma questão que exigisse uma leitura aturada da documentação, para uma tomada de posição mais esclarecida. Em todas estas comissões, disputar-se-ia muito do jogo político e a credibilização dos socialistas junto aos republicanos. O início da segunda variação, republicana-socialista, foi bem mais pacífico e cordial. No seu estilo afirmativo, iniciaram com uma declaração de peito aberto, confirmando ao que vinham, para que não subsistissem dúvidas. Repelindo toda a política de facção e combatendo as pretensões sôfregas dos mendicantes de empregos. Aumentar a construção das habitações municipais, salubres e económicas, sem restringirem a liberdade das funções comerciais, apoiar as iniciativas que tenham por objetivo o abastecimento da cidade de géneros alimentares tão baratos quanto possível. Defesa dos serviços públicos, exigindo o respeito dos contratos com as concessionárias. Solidariedade com a variação que assumiu a responsabilidade da municipalização dos serviços de gás e eletricidade. Presença de 2 membros na Comissão de Finanças e oposição ao aumento de impostos sobre os bens de primeira utilidade. Defesa da obra de Henrique Santana e Santos Silva, na Instrução Popular. Que essa obra se consolide e frutifique, não negando o seu voto em nenhuma resolução que tenda a reduzir o analfabetismo. Uma mudança na limpeza, a ligação dos prédios com a rede geral do saneamento e o desenvolvimento das obras da Avenida das Nações Aliadas. E terminavam traçando nestes ligeiros pontos como que o seu programa imediato. A minoria socialista ratifica o seu apoio às instituições republicanas, note-se, cujo prestígio estima ver engrandecido pelo trabalho e pela isenção dos seus homens públicos. Em diversos pontos encontramos paralelos com a Declaração de 1914 e com a linha programática do movimento socialista. A nossa atenção centra-se neste momento unicamente para a sensação que fica de respeito pela obra da variação anterior, embora outros pontos pudessem ser explorados. Nessa sensação cabem as seguintes linhas. A importância de estar na Comissão de Finanças, que foi uma das áreas que levou a maiores discussões na variação anterior, e onde os socialistas estavam em minoria. O reforço dos serviços municipalizados e a municipalizar, nomeadamente a Companhia Carris de Ferro do Porto, instituição com uma relação muito problemática com a autarquia, a continuação da obra de instrução, que estamos em crer foi possível também graças ao apoio socialista, e por último, a continuação dos melhoramentos da cidade, especificamente no saneamento e nas obras da avenida, hoje dos aliados. Onde os socialistas sempre estiveram de acordo, onde os socialistas nem sempre estiveram de acordo com os republicanos. Notamos nesta declaração uma abertura ao trabalho em conjunto,
socialistas e republicanos. Também Eduardo Santos Silva deve ter notado, além de que teria a experiência de 4 anos de trabalho em conjunto para o assegurar, pois afirmava que, e passo a citar, rejubila com a declaração da minoria socialista. Por sua vez, Guedes Malvar, agora no outro lado do campo político, declarava que, conquanto não viesse a esta Câmara pela lista oficial do Partido Socialista, isso de nenhum modo significa que ele não mantenha as suas crenças. Entende que aqui devem todos administrar e não fazer política. Contudo, os meses que seguiriam trariam mudanças para este vereador. Em outubro desse ano já se intitulava membro dos Reconstituintes. A saída de cena de Guedes Malvar trouxe a oportunidade dos socialistas terem assento na Comissão Executiva, com um elemento efetivo desde janeiro de 1921, como já referimos. Julgamos que a sua postura construtiva dava agora outros frutos políticos. Nesse sentido, surgem as palavras de Santos Silva, presidente do Senado naquele momento, quando saudava os eleitos socialistas para a Comissão Executiva, na certeza de continuarem a servir a cidade com os altos serviços de que ela já lhes é devedora. A corroborar a nossa conclusão, na hora da despedida, em dezembro de 1922, José Ribeiro referia-se ao desempenho dos serviços do seu pelouro e agradece aos seus colegas a sua leal cooperação. Ramiro Guimarães, que interinamente assumira a Comissão Executiva, agradecia a todos a excelente colaboração que lhe dispensaram, e em especial ao Sr. José Ribeiro. Pertencendo a uma facção política diferente, este esteve sempre ao seu lado, lealmente e sem trazer para a vida municipal incidentes políticos que poderiam perturbá-la. José Ribeiro, que a doutora Maria João Castro caracterizou com tanta propriedade, era uma figura destacada do Partido Socialista, desde os anos 80 do século XIX, evidenciando essa sabedoria nas suas atividades políticas, que deveriam ter servido os munícipes, pelo menos aos olhos dos republicanos próximos. Ao longo das variações socialistas, os socialistas cumpriram com as suas promessas, tanto no Senado como na Comissão Executiva. Os vereadores socialistas estavam atentos ao que se passava na cidade. Eram muito críticos, quase desconfiados. Deviam ter informadores em diversos setores, fruto da sua implantação. A Federação Municipal Socialista estava presente em Sebefeita, Vitória, Lordelo, Miragaia, Sé, Santo Ildefonso, Bonfim, Ramalde, Paranhos e Campanhã. A Comissão Executiva era constantemente questionada. As suas deliberações eram escalpelizadas ao pormenor. Indagava-se, por exemplo, das razões por não se abrir concurso, ou por que motivos levaram a determinada posição com aquele funcionário. A prestação de serviços específicos, água, gás, eletricidade, iluminação, transportes, eram estudados e propunham-se soluções, quase sempre pela municipalização do serviço. Em determinadas sessões, as suas intervenções seguem-se umas atrás das outras, dando a entender que se não fossem as suas questões, as suas considerações e as trocas de explicações ou discussões com os membros da Comissão Executiva, a reunião encerraria em breve trecho. No entanto, a eleição de 1914-1918, a oposição socialista foi mais aguerrida, mais incómoda, muito provavelmente porque o ambiente político o exigiu ou o permitiu. Nem a guerra lhes tirou o foco nas suas intervenções, cientes da gravidade do momento, apresentaram propostas que pretendiam assumir-se como alternativas construtivas, como já escreveram nesta casa. Nas outras variações, a voz dos socialistas continuou acutilante, mas agora também eram responsáveis pela gestão da Câmara, possuíam outras responsabilidades. Daqui em diante, socialistas e republicanos passam a trabalhar com maior proximidade. Por outro lado, também os republicanos mudaram. Não só surgiram novos vereadores, como os que se mantinham evidenciaram maior sensibilidade para as questões dos socialistas e também lhes deram mais crédito. O desencanto com o sidonismo e a luta pela recuperação da República aumentou a incerteza política, que terá colocado republicanos e socialistas na Câmara do Porto na contingência de se entenderem na administração municipal.
Afinal, a experiência de 1914, 1919, 18, trouxera progressos à cidade. Em determinados momentos da segunda variação de republicanos e socialistas, a maioria republicana da Câmara nem sempre contou com o auxílio dos socialistas, quando os seus correligionários republicanos nem sempre os ampararam. Por exemplo, quando Santos Silva e Vasco de Oliveira se demitem em face da pressão que existia sobre o abastecimento de carnes, provocada pelos interesses económicos e pela imprensa, contaram com a solidariedade política da minoria socialista. Em jeito de conclusão, podemos afirmar que a primeira variação foi uma novidade para os republicanos. Significou dividir o poder local, ou pelo menos discutir a sua execução com outra força política. E não foram tempos acessíveis para ninguém, tanto pelas vicissitudes económicas e sociais como políticas. Os tempos difíceis causam uma erosão política nos eleitos. A segunda variação, ainda que problemática, não fosse ela montada nos escombros da Grande Guerra, não nasceu sob o mesmo signo de desconfiança republicana. E, efetivamente, o caminho efetuado trouxera outro ambiente entre socialistas e republicanos. Republicanos e socialistas fizeram as políticas municipais, muitas delas inovadoras e arrojadas na Primeira República. Antes de terminar, perdoem-me a ousadia anacrónica, esta parceria assemelha-se, em certa medida, a uma geringonça avant la lettre. Espero não ter prolongado em demasia e muito obrigado pela vossa atenção.